Bom dia, Brasil! Bom dia, Faria Lima! Sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, estou todos os dias com você a partir das 8h30 da manhã, trazendo muita informação de mercado financeiro, te ajudando a preparar para você, os seus investimentos, né? Para você já ter aquele começar o dia muito bem informado. E essa é a nossa intenção aqui no pré-market. Hoje a gente vai falar abertura do mercado, ver como estão as bolsas lá fora, a gente vai trazer, tem convidado no segundo bloco, vamos fazer a abertura dos mercados futuros de índice dólar, vamos falar de ação aí, tem ação que vai ser hoje o terror aí dos investidores, vai ter ação hoje que vai sofrer bastante, a gente já vai trazer logo de cara para você a agenda do dia, número importante nos Estados Unidos, bastante coisa aí. Mas vamos começar, né? Eu não faço isso sozinho. Eu estou aqui com o Guga Almeida e o Eduardo Boixá. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Bom dia, pessoal. Vamos começar. Os mais velhos já começar. uma bomba no dia. Desculpa, eu não estou tendo retorno do Guga aqui. Bom, mas vamos seguir aqui. Vamos seguir, gente, ó. Eu tô com o retorno baixo aqui, a gente está ajustando, mas eu já quero que vocês toquem para mim isso aqui. Lojas Americanas, hein? Quem diria, hein, o Edu e Guga? Acho hoje aí, os caras estão falando que não tem preço, não tem fundo do poço, ou o fundo do poço é o poço lá no final. Começando com o Edu, aí vai, Edu. O que vai acontecer com a Lojas Americanas hoje? Os caras esqueceram de contabilizar 20 bi no caixa de prejuízo e a companhia hoje vai a Deus dará. Já tem algumas medidas aqui, inclusive, por exemplo, né, a abertura aí de posição, parece que o vendido aí, vai poder vender a ação. Como é que o mercado vai comportar isso aí? Pelo menos é um segmento e uma ação que está aqui no radar ontem, que fechou aí, cara, num patamar de R$12. Bastante coisa aí, ó. A alta foi de 0,76, mas hoje esse mercado vai desabar. Boixá. O papel subiu recentemente aí, eu não acompanho muito o papel americano. Ontem à noite os grupos de WhatsApp meus aqui de mercado financeiro, o único assunto era sobre Americanas, né? A empresa tem um negócio lá, a gente fala um passaralho, né? Uma dívida de 20 bi não contabilizada, a empresa vale 11 e tem um EBITDA de 3. Né? Como é que você paga um negócio desse? Então, eu acho que nem eles sabem, tá? Não sei se todo mundo leu o comunicado ali, que é do fato relevante, né? No fato relevante, eles mesmo falam que não sabem o que a extensão do problema, que pode ser maior, inclusive, do que esse. Então, o buraco talvez não seja, não tenha fundo mesmo. Tem que ver aí, né? Eu tô ansioso hoje. O mercado financeiro é maravilhoso, né, cara? Todo dia tem alguma coisa fantástica acontecendo. Imagina, depois do dia de ontem, termina o dia, a bolsa subindo, o dólar caindo, todo mundo empolgado, aí termina o mercado, sai uma dessa, deve, né, pegar no setor aí, provavelmente Magazine Luiza, Via Varejo, toda essa galera aí deve levar pancada também. Não sei se eles faziam a mesma coisa. Eu li uma história ali é aquilo, né? Ninguém sabe o que é ainda, mas parece que os bancos assumiam as dívidas e pagavam as dívidas, aí era só uma troca de alínea no balanço, só que aí provavelmente não botar. Era uma história muito confusa. Eu sei que 20 bi numa empresa que vale 11 e é meio que um negócio estranho, né, cara? Porque, né Marco e Guga, cara, esses caras são os nossos heróis, né? Tipo, a empresa do Jorge Paulo Lema, são os caras do antigo Garantia, né? Donos da Ambev. Como é que uns caras desse conseguem deixar um negócio desse acontecer? Se acontece na empresa deles, pode acontecer com qualquer um, né? Qualquer empresa pode ter alguma... A gente não sabe ainda se é um desfalque, se é uma fraude, o que é o que vai acontecer, né? Mas, poxa, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um. Acho que é um golpe muito grande, inclusive, na turma que analisa balanço, né? O pessoal que gosta de olhar um balanço, né, para tomar decisão de investimento, eu acho que é um duro golpe, né, no pessoal da análise fundamentalista pura e simples, né?
Eu concordo com o Edu. Tô com esse sentimento também. Acordei hoje pensando nesses pontos, né? Uma coisa também que me chamou a atenção é que esses últimos 4 pregões, né? Os últimos 5, ontem não tem. Os últimos 4 pregões, o papel tinha subido 35%. Né? Aí eu fico imaginando, pô, como é que esse papel, né? Ele subindo 40% nesses últimos, vamos lá, 5 dias então, né? E uma decisão essa para sair de um CEO, ela não acontece assim, olha só, a gente está com um problema aqui, né? Descobriu aqui um pequeno probleminha aqui no balanço, né? E vamos ter que comunicar o cara, então eu me demito. Né? Essas coisas elas levam um processo, né? Levam um tempo, né? Não é da noite pro dia. E, não, o cara acabou de entrar, né, Guga? Todo o setor de varejo também viu, né? 11 dias o cara entrou. O Guga, o seu ódio tá pipocando um pouco, tá, assim, Guga? O ódio tá dando umas pipocadas aí. Vê a estabilidade, mas é que o Edu falou. Acho que o cara assumiu tem 11 dias aí. Ele entrou 2 de janeiro, cara. Eu vou... Eu acho que o Guga tá com instabilidade no sinal. Vou falar com o Edu. Edu, o cara tem assumido, tem 11 dias aí. E o que você falou, né? 2 de janeiro. Não tem vida fácil aqui para investidor, porque cada hora é uma coisa um pouco diferente. O movimento das bolsas lá fora engatando aí uma alta. Hoje a gente tem um número importante que vai sair 10,5 lá nos Estados Unidos. Até então, a expectativa continua sendo positiva, que o número vem aí dando um alívio para o Banco Central americano, que as ações lá fora, de modo geral, global, continuam com essa tendência de alta, engatando um certo otimismo em 2023. Porém, a gente tem essa questão aí das lojas americanas no radar. E é o que você falou, o cara sumiu tem 11 dias aí, justamente um tempo, né, curto, não tem muito o que fazer. Agora, o Boixá, a empresa tem mais dívida do que vale. O que acontece com o papel nesse caso? Zero, vira pó? Pô, cara, eu vi, o fato relevante fala que os acionistas vão suportar a empresa, que a empresa tem uma posição forte de caixa em 8 bi e vão pagar todas as dívidas com fornecedores, que é business as usual, né? Que a vida segue normalmente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô curioso, cara, tô bastante curioso, um pouco ansioso até. Eu não tenho papel, imagina o cara que tem, o cara não deve ter conseguido dormir hoje, né? Um negócio meio... Mas enfim, esse é o mercado, cara. Às vezes acontece algum evento aleatório, os Wesley Days das vidas aí, e pega em todo mundo. Sobre lá fora, cara, você comentou aí sobre o CPI. Tem CPI daqui a pouco, o mercado claramente aí vem para o positivo, né? Vem para um número melhor. Eu vendi ontem, tá? Voltei à venda ontem no fechamento. Eu vendi um pouquinho e estou preparado para vender mais, cara. Bateu ali a média móvel de 200 dias. Tá na média móvel de 200 dias. Tem um preço, uma banda de Bollinger também. Então a tendência de baixa em 4.050. Né? A tendência de baixa começou lá atrás, na final de 2021, início do ano passado, né? A reta passa ali no 4.050 no S&P. Então a minha ideia é vender agora um pouquinho e para o número se subir, vender mais no 4.050 e aí rezar. É isso, acho que tem que ficar vendido, cara. Não acho que o problema acabou, acho que a gente vai continuar tendo altos e baixos aí, enquanto o juro nos Estados Unidos não estabilizar, não tiver uma clara, sei lá, dar uma limpada no ambiente ali para a gente poder ver que o juro vai começar a cair, né? Acho que já temos uma alta de juros pelo caminho e a gente vai ver momentos assim, mercado de lado sobe e cai o tempo todo, então estou me preparando para voltar a ficar vendido maior aí. Vou dar bom dia para quem está no chat aqui agora, né? Pessoal que tá acordando agora aí também nessa expectativa de ver a abertura das ações das lojas americanas, que abre 10 horas da manhã, horário que abre a papelada. O Dari Pinheiro dando bom dia, o Gabriel, da Visão falando, ih, rapaz, sem chance, quebrou. O José Antônio também dando um bom dia para nós aí, né? Pessoal chegando, então aí, ó, a empresa vale 11, deve 20, não tem muito o que fazer aí. Expectativa para a abertura das lojas americanas, que acharam um prejuízo de 20 bi ontem à noite
Do nada, ó, vamos lá ver o relatório. Puta, tá devendo 20 bi. Esqueceram de computar 20 bi de reais, né? 20 bi é dinheiro até em peso argentino, cara. 20 bi é 20 bi, né? Quando você em peso, em dólar, já falou bi, Edu. Tá sacramentado. Bom dia pro Marcos Alex. Márcio Mota também, bom dia. O Márcio Nascimento chegando agora, acordando aí também com a gente. E a Michele também aí lá de Pindamonhangaba, acordando mais cedo para assistir o pré-market e ficar bem informada. Guga voltou? Guga não voltou. Acho que não. Voltou, acho que voltou. Guga, tá agora sintonizado aí? Só o som seu que tá mutado. Cara, aí não tem o que fazer aqui, porque tá ok. Esse Guga, viu? Esse Guga. Aproveitar, Guga, bolsa ontem disparou, subiu pra caramba. Os caras não querem me deixar falar. O pessoal falar um pouquinho. Não querem. Os caras estão boicotando você, o Guga, hoje. Ó, o seguinte... Faz parte. Eu vou de tarde aí, vou levar uma lembrancinha para eles. Sabe aquele negócio de fazer um suborno aí para a equipe aí dos bastidores aí. Vou ter que subornar eles. Então vou aproveitar que você está aí. Bolsa fechou a 114 mil pontos ontem índice futuro. Continua? Tendência de alta hoje? Legal. Poxa, foi lá no nosso... A gente comentou ontem de manhã, né, que uma sequência do movimento de alta levaria o mercado a 114. Eu até fiquei assim, puxa, 114, né, ao longo do resto da semana, né? Falei ontem, somando com hoje, quinta-feira, né, mais amanhã, sexta-feira, imaginei que a gente poderia chegar lá nessa região de 114 mil pontos. No futuro, né? Chegou, né? A gente chegou. Assim, eu acho que o mercado já começa... Nesse nível ele começa a perder força. Tá? Então, nesse nível aqui de 114 e 300 a 114 e 800, eu acredito que o mercado ele tenda a perder força, né? A encontrar assim, um ponto de equilíbrio. Mas, mais uma vez, né? Tivemos um momento que o mercado acelerou. Tá? A gente olhando mais de perto, todo o movimento do dia de ontem, né? Pegando aqui todo o dia 11 de janeiro, nós tivemos uma manhã bem volátil, né? bem mais volátil, tá? Até ali às 13h30 da tarde. Então, praticamente o pregão inteiro, né? A gente tinha ali um mercado travado, trancado. E aí no final da tarde, né, que a partir das 13h30 da tarde até as 18 horas, aí o mercado entrou direcional. Né? O que dá para tirar de informação aqui? Até mesmo esse direcional pode também ter vindo muito de stop da turma que estava vendida. Né? Muita gente aqui, poxa, não, vem correção, vem ajuste, né, nesse nível de preço, e o mercado não teve fluxo suficiente para poder cair. Quando essa turma tem que zerar a posição, o mercado, né, dispara. Sai catando lata. Sai catando lata e o mercado foi embora, né? Então, quando a gente olha assim muito para os horários, né, e imaginando assim o momento do mercado mesmo, me parece isso, né? E aí vem junto com toda aquela nossa história o mercado já está há muito tempo zerado, né? Há muito tempo ele vinha vendido. E o consenso, querendo ou não, né, ele está, se a gente for voltar para o início da semana passada, né, ele está um consenso, ele estava um consenso de proteção, de se proteger, né, um consenso negativo, expectativas futuras negativas, né, em relação ao mercado. Né, ele estava assim. Então, quando você tem que se zerar suas posições, né, poxa, o mercado acaba não tendo vendedor, uma vez que ele já está vendido, né, e aí ele vai para um patamar mais elevado, onde os players voltam a tentar se proteger e assim por diante. Né? Então tem que ver como é que vai se desenvolver, tem que ver como é que vai se comportar. Né? Eu acredito que essa região aqui de 114.300 a 114.800 é uma região aí, fecha muita coisa para mim, tá? Fecha muita coisa mesmo para mim, e acho que tem espaço para pelo menos voltar a 113.300, né? E num cenário um pouco mais pessimista, 112.700. Mas olha só, um pouco mais pessimista olhando para a janela de hoje, né? 112.700, né? O cenário pessimista seria em 112.700. A gente semana passada estava falando de 108, 109, né? 110 mil pontos. Então, olha como o mercado, como o Edu falou antes, né? Como o mercado ele vai se moldando, né? A beleza do mercado. Um dia, tá todo mundo super feliz, outro dia já acorda todo mundo apavorado, assustado. E essa dinâmica de mercado que é gostosa de participar. Loucura. Ô Boixá,
Hoje, eu particularmente estou vendo algumas coisas aqui. Eu acredito que, como as bolsas lá fora estão em alta agora nesse momento, a gente teve a Ásia com uma alta tímida, mais alta, tudo em alta. Você olha aqui, está tudo verde, tudo maravilhoso, a não ser Nasdaq que cai 0,08%. A gente tem um indicador CPI que vai sair 10,5%, logo mais lá nos Estados Unidos, hora de Brasília, e há pelo menos, né, o rumo da coisa, o andar da carruagem, é que deu um alívio na inflação americana. Então isso é bom para a renda favorável, para a renda variável. Renda favorável é ótimo. Para a renda variável. E aí, às vezes é favorável, às vezes não é favorável. Às vezes é desfavorável e muito desfavorável. E aí a pergunta é o seguinte, cara. Perspectiva de alta, no modo geral, das ações da renda variável no mundo. Então, no caso, a bolsa é 114, talvez 115, 116, enfim. O céu é o limite, é claro que tem um exagero aí, como a gente sabe. Mas tem as americanas no radar hoje, essas empresas aí nesse setor, como você mesmo mencionou. Magazine Luiza, que já está nos frangalhos, Via Varejo, que também já teve um processo fiscal aí, alguma coisa há 1 ano e meio, 2 anos atrás, se eu não me engano, à época, né? Com um problema contábil. Para que lado vai hoje o nosso mercado aí? A gente pode esperar mais um viés positivo lá de fora? Ou hoje o político e o Haddad, detalhe também, que é muito importante. Haddad deve é isso que eu ia falar aqui agora. Haddad deve soltar algumas medidas econômicas aí que devem favorecer o mercado. O que fazer? O que fazer? Pergunta de $1 milhão. Então, é isso que eu estava aguardando aqui para falar, pô. Ainda temos um anúncio de um pacote fiscal aí do governo, né, que deve ser feito hoje. Mais um ajuste do aumento dos gastos ali via aumento das receitas. Vamos pagar mais imposto, não tem jeito. Essa conta ia chegar, né? Então tem mais esse fator aí, tem mais esse fator interessante. O dia vai ser de ser bem legal, cara. Bem legal. 10,5 já começa a definir lá fora, né? 10,5 acho que se vier um número muito bom, muito ruim, né? O mercado tem tudo para dar uma sacudida boa aí às 10,5. E, pô, Americanas, cara, realmente, é que se você pegar momentos que tem esse tipo de coisa em mercados, pode acontecer qualquer coisa, né? Por exemplo, Estados Unidos, né? Quando teve a Enron, lembra? A Enron, no início dos anos 2000, o Marco é mais velho. O Guga acho que não tinha nascido ainda. Não, o Guga mas é o Marco aí talvez... Não. O Marco talvez vai lembrar, né? 2000, 2001 ali, né? Que é uma crise parecida, né? Uma crise contábil. A empresa também tinha fraude contábil. O mercado sentiu bastante, né? Tem um efeito contaminação, né? Sim. O setor pode contaminar... contaminar a economia, né? Por conta de gente que não produz coisa para vender na loja americana, né? Quantidade de fornecedores que a loja americana tem, que podem sofrer algum impacto. É verdade. Tem um efeito cascata grande aí que a gente não consegue mensurar agora, né? Nesse momento a gente não consegue ver o tamanho do buraco, né? Eu espero bastante barulho, cara. Eu espero bastante barulho. Talvez o índice seja contaminado, né? Apesar de bancos, índice é bancos, é Petrobras, e é Vale, eu concordo, né? Mas se começar a ter stop, os fundos têm stop, né? Os fundos têm stop. Se bate stop nos fundos, eles começam a vender outros papéis também, né? Sim. Então entra um efeito cascata aí que a gente sabe como é que funciona, né? Já vimos outras vezes. Então tem que ficar esperto que pode ser que dê uma balançada boa aí. Sobra um pedacinho. Tem um outro fator também, só também deixar um outro ponto que a gente tem que entender, é esse mercado todo de crédito privado que está rolando, né? Porque também isso vai impactar aí todo esse mercado de crédito privado, porque também existia aí distribuição de crédito privado das americanas e isso vai destravar aí um alerta, então vai além, né, do mercado bolsa, setor varejo, querendo ou não, vai impactar aí meio que o mercado financeiro todo. Porque começa todo mundo a ficar com esse tipo, de dúvida. A loja americana estava como AAA, a classificação de risco de Americanas era AAA, alguma coisa assim, uma classificação top.
Exato. Para você ver como é que esses caras não sabem nada. Os caras enganaram nós. Ó, pra você ter uma ideia, a Bolsa está abrindo com uma queda, por enquanto, de 0,67%. Tudo bem que ela pode ter uma realização de ontem, da alta expressiva que fez, mas a Bolsa agora, ela abre aqui no leilão de abertura, uma queda de 0,65%. Meus queridos, vou encerrando o primeiro bloco aqui para a gente voltar depois. Eu quero agradecer vocês. Edu, dá para um final de semana, já que sexta-feira você está na praia esse horário, né? Então, cara, obrigado aí pela semana, viu? Sexta-feira é dia do bronzeado, mas nos encontramos semana que vem. Então vai lá, bom surf para você, ó, bom pregão hoje e qualquer coisa, Eduardo Boixá 5 aí, o pessoal se conecta lá, sintoniza que o homem tá dando as informações mesmo da praia. Tô lá no Twitter. Obrigado, tô lá no Twitter. Valeu, falamos. E amanhã a gente tá junto, tá? Com certeza, com certeza. O pessoal me mandou, Marco, a pergunta, como é que eles falavam comigo pelo Profit? Né? Quem quiser me procurar aí no Profit e me perguntar alguma coisa, é Gustavo Almeida. Aqui dentro do Profit também o pessoal consegue me chamar. Né? Olha, importante, repete de novo aí. Gustavo Almeida, dentro do Profit, qualquer dúvida Isso, aí lá. no Profit Chat. Então tá, pessoal, Gustavo Almeida. No chat lá. Vai lá no chat do Profit, chama o Guga, fala, Guga, me ajuda, pelo amor de Deus. Então tá, meus queridos, bom final de semana, Boixá. Guga, até amanhã. Ó, 2 minutinhos, a gente já volta com a parte do segundo bloco, pegando a abertura dos mercados futuros, falando mais de CPI, lojas americanas, para você. Fica aí, rapidinho. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta com o pré-market. Você que sintonizou agora está pegando a abertura dos mercados futuros de dólar e índice, que abriu com uma queda de 0,77% a nossa bolsa. O dólar, vamos ver o dólar aqui hoje, gente. Vamos ver o dólar. O doleta, ver será que essas lojas americanas aí impactando aí pelo menos na abertura da bolsa, hein? O dólar aí hoje, agora por enquanto, com uma alta de 0,19%. Cotado a 5,189. O dólar sobe um pouco, a bolsa cai 0,71% nessa abertura de quinta-feira, dia 12 de janeiro. Passando o ano, hein? Tá voando. Deixa eu dar um bom dia para Elisa Murai, que chegou aqui no chat também. E quem mais chegou? Elisa Murai. Bom dia, Elisa. Da Visão falando em creche total aí, em referente às lojas americanas ontem, que anunciaram um rombo de 20 bi. Né? 20 bi é muita grana. Quem mais? Mais alguém deu um bom dia no nosso chat? Bom, vamos lá, chegando aqui. Eu vou, sem mais delongas, chamar o convidado do dia. Já está no ar aí o André Massaro. André, bom dia aí.
Dia. Eu não tô ouvindo o ponto aqui, depois só pode... Agora voltou, pronto. André, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom, vamos lá, cara. Bom dia. Amanhecemos aí com a notícia das lojas americanas e o nosso índice futuro, o índice Bovespa, de modo geral, o índice futuro, perdendo a carona ali do movimento positivo das bolsas internacionais, que sobem nessa manhã, mas a nossa bolsa está caindo 0,73%, acima dos 113 mil pontos aí, o índice futuro, né? Impacto aí já antecipado da questão das lojas americanas no nosso índice, André? Eu não enxergo tanto dessa forma, né? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: o mercado, de forma geral, vive de narrativas. Aliás, assim, o mercado ele não vive de nada, o mercado ele tem sua vontade própria. Mas nós, pessoas, investidores, traders, etc., a gente precisa de narrativas para tentar explicar aquilo que às vezes não tem explicação. Então, assim, a Bolsa, neste momento, fez uma abertura em baixa, índice futuro abrindo em baixa, até onde eu vi aqui, dólar em pequena alta, e o DI futuro, que é a coisa que eu mais tenho visto nesses últimos 2 anos da minha vida, está neutro até o momento. Mas lembrar o seguinte, a Bolsa vem numa sequência de 6 altas. Tem um fenômeno bastante conhecido, né, no mundo da economia comportamental e no mundo da psicologia, que é a chamada falácia do jogador, né, que é aquela ideia assim, de que se a gente teve uma sequência de eventos iguais, aumenta a probabilidade de que nós vamos ter um evento diferente numa próxima ocasião, né? Tipo caro coroa, jogar dados, etc. Isso é uma crença, né? Quer dizer, isso não tem nenhum fundamento. Então é muito comum a gente falar assim, se a bolsa subiu muitos dias seguidos, aumenta a probabilidade de queda no dia seguinte. A questão é que a bolsa não é uma coisa totalmente aleatória. E neste caso, né, a gente pode dizer que sim, depois de uma longa sequência de altas, nós temos sim o caminho de menor resistência se torna um caminho para baixo. Inclusive, abrindo numa queda que eu enxergo como moderada para o índice, e eu definitivamente não enxergo as americanas aí. É claro que essa questão das lojas americanas foi uma coisa incomum, atípica, horrível, péssima em todos os sentidos. A gente pode fazer um monte de questionamentos. Quer dizer, podemos hoje dedicar o dia a falar mal do conceito de ESG e outras coisas do gênero aí, porque é mais uma falha de governança entre tantas que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo nos últimos anos. Mas eu não enxergo o impacto das lojas americanas assim se tornando uma coisa sistêmica dentro da Bolsa. É que de uma certa forma acaba sendo absorvido, né? Que a gente tem, até anteriormente estava falando com quem participa mais cedo, que é o Edu e o Guga, e justamente está falando do efeito cascata, porque com certeza a loja americanas vai ter crédito em alguns bancos, vai deixar de pagar um banco, por exemplo, 1 ou 2 bancos, e tem os seus fornecedores, então a cadeia acaba sendo um pouco comprometida. Eu entendo também que a Bolsa, pelas altas que aconteceram nos últimos dias, a gente estava falando na semana passada de uma Bolsa a 105 mil pontos. Agora, nesse momento aí, a Bolsa trabalha acima de 113 mil pontos, falando do índice futuro. Naturalmente, há uma realização natural também do investidor e um viés negativo por uma notícia que bombou ontem em todas as Twitter, internet, grupos de WhatsApp. A gente recebia as pessoas, e agora o mercado? Então, realmente, há um viés um pouco comportamental pairando aí, né, pessimista, pairando mais do que realmente, de fato, é o tamanho do rombo. Mas a gente vê a Bolsa agora com uma queda de 0,89%. O que chama atenção, exato, André, é que a gente já estava, ou já está com uma certa desconfiança política, né? Uma questão da estrutura da nova equipe econômica, da Fazenda, que aí contaminou o nosso mercado e a gente perdeu alguma oportunidade no começo desse ano, por exemplo, de acompanhar as bolsas internacionais. A gente teve, não me esqueço agora, no primeiro dia do ano aqui, em que a Bolsa caiu 3%, né?
a gente tinha a Bolsa da China, por exemplo, subindo 3%. E o movimento das altas, a Alemanha fez uma recuperação incrível no começo desse ano, a gente vê a própria Bolsa chinesa, americana, talvez um pouco mais com um ritmo um pouco mais contido, mas a gente viu o Brasil engatar esse viés de alta por uma questão interna política. Então, o que pesa um pouco em relação a tudo isso é que toda vez que lá fora tem um otimismo, aqui sempre tem alguma coisa, alguma barreira. Então essa correção vai ficando um pouquinho cada vez mais distante. Mas hoje a gente tem o indicador que é o CPI, né? Um indicador importantíssimo, o indicador mais importante da semana para sair às 10h30, vai sair daqui a pouquinho o horário de Brasília. Como você enxerga o CPI hoje para o atual momento lá fora? Ok, então vamos lá. Só dando um passo para trás, né, voltando à questão das lojas americanas, dependendo do que vier no CPI, dependendo do que o Haddad fala hoje, até o final do dia ninguém vai nem lembrar que as lojas americanas existem, dependendo do que acontecer, né? CPI, por exemplo, a expectativa é uma expectativa de uma divulgação de número menor, seria a sexta queda de inflação consecutiva, o que daria subsídios, né, para a crença ou para a expectativa de que o Fed vai tirar o pé do acelerador no aumento de juros americanos. A Bolsa Americana, se a gente olhar ela graficamente nesse momento, né, olhar já os futuros do SP 500, do Dow Jones, ela vai estar sugerindo isso, ela está numa área de congestão, um movimento que parece ser um rompimento para cima. O Brasil acabou nos últimos dias, nas últimas semanas, se descolando das bolsas internacionais, como você mencionou, por conta de questões políticas internas nossas, tá? Então, quer dizer, enquanto o mercado estava performando bem lá fora, a gente se descolou do mercado porque a gente estava com problemas aqui impactando no mercado, tá? De qualquer forma, né? O ponto é que a gente teve aí uma sequência de altas. É possível, tá, que a gente tenha uma realização hoje, mas por conta desses fatores CPI e Haddad, aí, que a gente não sabe o que vem, não podemos descartar a possibilidade de que, no fim das contas, o mercado engate aí uma sétima alta, quer dizer, essa possibilidade não está descartada. E aí, voltando à questão das lojas americanas, eu queria chamar a atenção do seguinte, que você comentou sobre o fator... o fator sistêmico das lojas americanas, com relação à cadeia de suprimentos, com relação ao crédito privado, etc. e tal. Sim, esse fator existe. Porém, esse fator não é tão grande. Existe o risco de contaminação para o varejo como um todo? Existe. Mas, assim, o setor de varejo como um todo, ele já é um setor fragilizado, tá? Nós estamos falando de um setor que tem Via Varejo, que tem Magazine Luiza, que são empresas assim que já estão lá com seus problemas, que não é de hoje, e são problemas que muitas vezes não são problemas das próprias empresas, né? Não são riscos específicos, idiosincráticos, mas sim do setor. O setor é um setor complicado por uma série de razões. E ainda que exista esse efeito sistêmico, isso é comum, isso acontece em qualquer empresa. A Americanas não é tão grande assim. A questão da Americanas é que ela é visível, tá? A maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza, quem está no chat aí, quem está assistindo, em algum momento já viu a Lojas Americanas na vida, já entrou na Lojas Americanas, já comprou nas Lojas Americanas. Então a gente tem a tendência de achar que ela é maior do que ela realmente é, mais importante do que ela realmente é, porque ela é visível. Tem empresas muito maiores, com muito mais potencial e impacto sistêmico, só que não são tão visíveis aí aos olhos dos consumidores, dos investidores, e ocasionalmente elas passam por seus problemas também, tá? Tanto isso é real, que não existe para as empresas não financeiras um mecanismo similar ao Fundo Garantidor de Créditos. No caso das instituições financeiras, né, no Brasil e em quase todas as economias relevantes do mundo, você tem um mecanismo de seguro de depósito, que aqui no Brasil é o Fundo Garantidor de Crédito, exatamente porque esse efeito sistêmico mesmo, ele existe, ele acontece, tá? Ele já aconteceu, né?
No caso de uma empresa não financeira, esse efeito é limitado, tá? Quer dizer, qualquer empresa que quebra, que encerra as atividades, e olha que nós estamos falando aqui da Americanas, eles nem quebraram ainda, tá? Pode ser que eles quebrem, tá? Mas não necessariamente isso vai acontecer. De repente eles tiram um coelho da cartola aí e resolve tudo, né? Mas o ponto é assim, qualquer empresa de qualquer porte, em qualquer segmento, em qualquer lugar do mundo, se tiver um grande impacto financeiro e eventualmente encerrar suas atividades, vai ter um efeito sistêmico, tá? Que pode ser maior ou menor, tá? Eu não enxergo, assim, essa coisa tão catastrófica por causa das lojas americanas. É um problema da empresa, né? O setor tem seus problemas, mas esse problema é um problema mais da empresa do que do setor, é uma coisa localizada. O que eu vejo é um problema de governança, né? E como eu havia comentado aqui há alguns instantes, a governança sobre a qual se vem falando tanto nos últimos anos, ela vem se mostrando uma coisa cada vez mais frágil, tá? Tem pessoas, por exemplo, algumas pessoas, inclusive, que eu até respeito, que dizem que toda essa conversa de ESG que tem por aí é uma grande fraude. Eu não vou tão longe ao ponto de dizer que é fraude, mas certamente tem alguma coisa errada, tem alguma coisa inconsistente aí, e não é só no Brasil, é no mundo, porque cada vez mais a gente vê empresas que deviam estar prezando pela transparência, pela boa gestão, trazendo surpresas para nós, tá? E, de novo, isso não é uma coisa só do mercado brasileiro, é uma coisa que, inclusive, tem acontecido fora com muita frequência. Isso, sim, é uma coisa complicada, isso, sim, traz um problema de credibilidade para o mercado como um todo, né? Quer dizer, a descrença na governança corporativa, até porque no ESG, às vezes, dá a impressão de que as empresas estão focando exageradamente no E e no S, né? Quer dizer, no ambiente e no social, principalmente ações assim de alto impacto para a torcida, né? E sendo negligentes aí no quesito governança. Isso sim eu acho mais complicado e com mais impactos de longo prazo, tá? Talvez não impactos muito intensos assim, mas no longo prazo isso pode contribuir para o aumento de questionamento sobre a real eficácia aí das práticas de governança, ESG e etc. Para você que sintonizou agora, a gente está tendo aí um grande papo, uma explicação muito bacana do André, o André Massaro, que é analista da carteira do investidor. E se você tiver alguma pergunta para ele, aproveita que as explicações que ele está dando para a gente realmente estão sendo bastante esclarecedoras. Muito obrigado. Olha, o Peter Santana chegou aqui, meu amigo Peter Santana dando bom dia. O Felipe Sampaio também dando bom dia. Bom dia não, né? Falou aqui alguma coisa, está meio bravo. O Alex também sintonizado com a gente aqui. O Leonardo, o pessoal chegando agora, acordando e tendo essa notícia aí, né? E acompanhando o mercado. Que agora, o André, a Bolsa 0,86% de queda, mais acima dos 113 mil pontos, uma recuperação expressiva, já que a gente falou que na semana passada a Bolsa estava a 108 mil pontos. E o dólar que fez uma derrocada, né? Doleta despencou aí nos últimos dias, a gente estava falando a 5,50, o futuro já está abaixo dos 5,20. Dólar trabalha muito próximo ao 0 a 0. Dólar agora, André... Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, se você não se importar, pode falar. Tá? Não, é o seguinte, como eu havia dito aqui, eu acho que desde a fase aguda da pandemia, né, lá do comecinho de 2020, se tem uma coisa que eu olho e que se tornou um termômetro para mim é juros futuros. DI futuro tem dado um retrato muito mais fidedigno do que está acontecendo do que algum específico, 27, 28, 30 ou todos em geral? Qualquer um, mas vamos, por exemplo, falar do 27, que é o que tem, de forma geral, tendo mais volatilidade. Sim, que o mercado está mais neste acompanhando. Momento, por exemplo, DI futuro, né, está caindo, ele está em queda, ele está em pequena queda, mas ele está numa região, né, em que ele está sugerindo um fechamento do gap que foi aberto, né, logo depois que o Lula foi eleito e anunciou suas medidas, que foi quando desencadeou esse caos todo aqui no mercado brasileiro, tá? Então hoje, por exemplo, eu até chamaria a atenção, né, do pessoal, assim, olhem para o DI futuro está em queda num momento em que a Bolsa está em queda no mercado futuro, isso não é comum acontecer, né?
Isso vem até aquela famosa brincadeira, assim, né? Um dos dois está mentindo, né? Vamos ver quem que é, tá? Mas o ponto é assim, o DI futuro caindo, entrando na região do gap que foi aberto, tá? Depois que começou essa bagunça toda aí. E isso é significativo, tá? Eu neste momento, vou me reservar o direito de não acreditar na Bolsa e acreditar mais nos juros, né? Quer dizer, a Bolsa caindo com os juros caindo junto, né? Pode ser uma coisa assim, um movimento não muito consistente, tá? Então, isso reforça a ideia de que não temos uma questão sistêmica dentro da Bolsa, tá? Nem desencadeado por lojas americanas, nem por ninguém. Quer dizer, está muito mais com cara isso aqui de uma movimentação natural de preços, mesmo de retorno à média, pelo menos média de curto prazo, tá? Sim, perfeito. O Regis Andrade, fala Regis, bom dia, tudo bem? O Éder também, Mendes aí dando bom dia e dando like. André, duas perguntas que surgiram no chat aqui, na verdade a gente não tem como prever algumas coisas, né? Então... eu diria que a gente não tem como prever nenhuma. Nada, na verdade, nada, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente daqui 20 minutos, que dirá com o mercado que é tão complexo. Mas beleza. A pergunta assim, Potambev vem na esteira da Americana também? Perguntaram aqui, por uma questão de, talvez o Lema tá pelo mesmo grupo, sistema, né? Então, não tem como prever, porque a gente não sabe a parte fiscal, geralmente, dessa empresa. E essa notícia também da Lojas Americanas do rombo de 20 bi surgiu do nada, né? Um cara que chegou a subir 11 dias e já pediu demissão porque isso apareceu do nada. E também aqui uma pergunta, pergunta na verdade não, eu estava perguntando no modo geral, por que nenhum analista conseguiu prever esse rombo, né? Cadê os analistas que indicaram isso, se as análises são superficiais? É que, na verdade, o analista não está dentro da empresa e não sabe o rombo fiscal. Se o presidente, que é o presidente, não conseguiu detectar isso de imediato, você imagina um analista, não tem muito como, né? Então, acho que... Exato. Nesse aspecto, eu diria assim, em minha defesa, né, falando em minha defesa, eu nunca dei call disso aí, tá? Pelo contrário, né, eu sempre fui reticente com o setor de varejo como um todo, e Americanas, Magazine Luiza, nunca passou nos meus filtros. Na carteira do investidor a gente usa filtros em que ela nunca passou. Mas ela poderia ter passado. Por quê? Porque esse negócio estava oculto. E lembrar o seguinte, algumas coisas. Primeiro, analistas não são videntes, tá? Quer dizer, investidor que acha que analista tem o poder de prever o futuro, desculpa, mas vocês estão redondamente enganados aí, vocês vão ter uma decepção ainda em algum momento, tá? Então, o analista é um cara que, no máximo, ele sabe um pouquinho mais do que as outras pessoas. E segundo, analista, salvo raríssimas exceções, trabalha com informações públicas, tá? Até porque um analista que trabalhar com informações não públicas, com informações privilegiadas, esse cara vai para cadeia, tá? Então, assim, analista trabalha com informações que são públicas, divulgadas pelas empresas de capital aberto. Quer dizer, não tem essa coisa do analista levar o CFO no boteco e embebedar ele para ele contar as coisas. Eventualmente isso pode acontecer, tá? Mas não faz parte da caixa de ferramentas típica do analista, e o analista pode parar na cadeia se ele fizer. Na cadeia eu estou exagerando, mas no mínimo ele vai ter que se explicar para a CVM e para a APMEC, tá? Então, assim, a qualidade de uma análise, ela é tão boa quanto a informação que é usada numa análise. E digo mais, isso vale também para auditoria, tá? Eu, particularmente, eu comecei minha carreira profissional em auditoria, tá? Eu fui trainee de uma das Big Four, que na época era Big Six, né? Quando eu saí da faculdade. E uma coisa básica, por exemplo, do mundo da auditoria, tá? Isso até faz parte de toda a documentação dos manuais, etc., assim, que a empresa de auditoria, ela não tem responsabilidade sobre a informação que é entregue ou não entregue, omitida. Ela faz o trabalho com base na informação que é fornecida. Ela não faz trabalho investigativo, tá? Isso não acontece. De novo, as pessoas esperam que a empresa de auditoria vai fazer trabalho investigativo. Isso não acontece. Tanto que, quando tem um problema de inconsistência de informação ou omissão de informação, a responsabilidade é da empresa, nunca da auditoria. A auditoria trabalha com aquilo que ela tem, que é fornecido para ela. O mesmo vale para o analista. Analistas trabalham com informações que são públicas, tá? O que eu sei é aquilo que vocês sabem, né? É verdade, a gente tem algumas informações daquilo que é público, e as pessoas estão questionando aqui
no chat perguntando, mas como não sabia, não tem auditoria? Enfim, aquilo que é mostrado consegue ser auditado. Aquilo que é escondido não tem como ser auditado. Então, surgiu esse rombo e agora a gente vai ver a repercussão da ação logo mais na abertura do mercado. Bolsa, por enquanto ainda, André, sobe aí, acima dos 113 mil, mas uma queda de 0,69%. E o dólar aí caminha a passos devagar, bem informado, mas caindo devagarinho aí, mas vem caindo, ainda mantendo o movimento de queda. Para finalizar, André, a gente tem hoje anúncio, provavelmente, do ministro da Fazenda, Haddad, algum pacote econômico. Isso a gente vai olhar, né? Até você que está acompanhando os juros 27 e DI 27, o mercado vai ficar com essa questão da tensão fiscal ou não. Diminui o rombo ou não diminui. E isso vai ser determinante para o andar da nossa bolsa e até mesmo do câmbio em contrapartida. Não tem como prever, mas alguma sensibilidade sua específica em relação a esse tema? Não, até pelo seguinte, eu estou emocionalmente envolvido na coisa, né? Quer dizer, aquilo que em inglês o pessoal chama de wishful thinking, né? Quer dizer, a gente faz uma avaliação, mas na verdade não é o que a gente acha, é o que a gente quer que aconteça. Eu quero que o Haddad fale alguma coisa positiva, né? Quer dizer, independentemente de ter simpatia ou não pelo governo, tá? Eu moro no Brasil, eu sou brasileiro, eu estou aqui. Se alguma coisa der errado, vai dar errado comigo também, tá? Então eu torço para que as coisas deem certo, né? Quer dizer, eu estou na torcida para que ele fale coisas minimamente coerentes, para que não venha com bobagem, para que não venha com loucura, né? E que a gente consiga colocar as coisas aqui em ordem, tá? Então, eu não tenho nenhuma expectativa, assim, eu não tenho nenhuma análise, porque, de novo, eu estou enviesado, né? Eu não estou conseguindo fazer análise fria nesse momento, porque esse é aquele momento, assim, que eu acabo sendo mais torcedor do que analista. Então, eu prefiro não dar nenhuma opinião técnica. Exatamente. Olha, agradecendo demais a participação, a gente conversou com o André Massaro, analista da carteira do investidor. André, muito obrigado pela sua visão esclarecedora, muito importante aí. Eu que agradeço a oportunidade. Atípico, foi muito bacana aí e todos nós agradecemos. Um abraço, bom pregão, ótimo dia para você. Obrigado, tchau, gente. Tivemos aí falando muito do assunto das lojas americanas aí, que pairou ontem, né? E já vai daqui a 35 minutos ter a abertura da papelada e a bolsa sobe timidamente desde a queda, não está subindo. Ela estava com uma projeção de queda menor, estava caindo quase 1%, a queda agora é de 0,64%. Bolsa que descolou mais uma vez das bolsas internacionais, as bolsas lá fora operam em alta. Eu não falei o overview das bolsas no modo geral, mas vamos sempre passar no final para a gente encerrando a sequência do programa. A gente teve as bolsas da China com uma alta aí de 0,36, Hang Seng Xangai 0,05, timidamente ali. O destaque da Europa de alta ficou por conta da França, 0,85, a maior alta do bloco, e depois seguido pela Alemanha, que vem fazendo uma recuperação aí aos poucos. A Alemanha vem retomando aí, pelo menos a bolsa alemã nesse ano de 2023, tem todo dia aí feito altas em média de 1% e tem andado bem, assim como a bolsa da China ali, que fez uma recuperação, né, por conta da reabertura e a restrição aí um pouco mais reduzida lá sobre o Covid. Estados Unidos que tem andado um pouco tímido, né? As bolsas americanas agora, nesse momento, praticamente no 0 a 0, Nasdaq 0,03, Dow Jones sobe 0,010, 0,13 sobe, S&P 0,10 e Dow Jones 0,13. O destaque da alta, 0,13. Vamos falar com calma que sai rápido. O destaque da alta hoje vem do Bitcoin. O Bitcoin voltou aí para casa dos 18 mil dólares, olha, subindo hoje 4,39%. A gente não fala muito de criptomoedas, né? Mas é um ativo que ficou no radar durante muito tempo. Vamos ver se agora, será que volta alguma coisa o Bitcoin, que ficou estacionado durante um bom tempo aí, na casa dos 16.500, 17.500 aí, e agora trabalha a 18.200 dólares o Bitcoin, aí uma alta tímida, mas uma alta. E hoje o mercado vai aguardar, com certeza, o dado mais importante do dia, que é o índice lá nos Estados Unidos,
o índice de preços ao consumidor. Projeção. Projeção anual desse indicador é uma alta de 6,5% e o mensal que vem é no 0 a 0. Pelos últimos movimentos do mercado, expectativa aí que esse índice venha diminuindo o quadro inflacionário nos Estados Unidos e que a alta do Banco Central Americano na próxima reunião seja de 0,25% e não de 0,5%. Né? Então, essa é a expectativa que o mercado, os otimistas do mercado trabalham com esse viés. Então, vai acontecendo isso, pode ser, né, que as bolsas lá fora engatem mais uma sequência de alta e continue nessa trilha otimista aí de 2013. Então, esse número vai sair às 10h30, horário de Brasília, um número extremamente importante, o qual você tem que acompanhar e estar sintonizado, principalmente você que opera o mercado futuro de dólar e o mercado futuro de índice. Índice que sobe mais um pouquinho agora, 113.325 pontos, o mercado futuro, uma queda de 0,57. A queda estava um pouquinho mais acentuada logo na largada, mas agora a queda já está um pouquinho mais reduzida. O dólar que abriu em alta, abriu com uma alta de 0,20%, abaixo dos R$ 5,20, 5,200 do futuro, agora cai aí, esperando as mínimas aí, 5,178. A queda do dólar é de tímida 0,04%. Dólar que tem o seu comportamento aí perante o mundo, vamos dar uma olhada no dólar rapidamente para a gente ir finalizando aqui. O dólar, ele trabalha, como é que ele trabalha? Olha, o dólar trabalha praticamente 0 a 0 perante seus pares ali, os principais emergentes ali, praticamente no 0 a 0. O mercado está aguardando realmente o indicador aí que vai sair 10h30. A gente tem também, provavelmente, isso não é certo, mas que o ministro da Fazenda, Haddad, anuncia algumas medidas aí, né? Principalmente para controlar esse risco fiscal. Vamos torcer para que as medidas sejam positivas, que o mercado absorva bem e a Bolsa continue com esse canal aí, com esse canal de alta, que ontem chegou a trabalhar acima dos 114 mil pontos e hoje vem fazendo a recuperação. Então, para a gente finalizar o programa, 3 coisas no radar. Vamos acompanhar a abertura das lojas americanas às 10 horas. Vamos ver o peso que vai abrir. Vamos acompanhar 10h30 nos Estados Unidos, o indicador que vai sair, o índice de preços lá ao consumidor. E depois vamos tentar ver que horas que o Haddad fala aí, alguma coisa. E eu, sinceramente, espero que seja no final do dia, para não trazer turbulência para o mercado e que amanhã já abra aí com tudo isso envelopado. Tá bom? Agradecer a todos a participação que tiveram no chat, interagindo. Um ótimo dia para você, um bom pregão. A gente volta amanhã. Agora vocês vão ficar com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento. Beijo, obrigado pelo dia. Valeu!